Olá, amigo viajante! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no Recife Antigo, onde eu vou te mostrar o que você pode aproveitar para conhecer em nossa cidade quando você está em uma conexão de voos ou quando você só tem uma manhã, uma tarde ou poucas horas em nossa cidade. O Recife Antigo é o lugar onde a história, a cultura, a arte, elas se encontram. Em apenas algumas horas, dá para visitar algumas atrações incríveis, como o Marco Zero, os bonecos gigantes, a primeira sinagoga das Américas e muito mais. Fica comigo até o final, porque você não vai acreditar em tudo que dá pra gente ver aqui. Vamos lá! Não raramente eu recebo mensagens através das minhas redes sociais, como o Instagram, através do WhatsApp e também através do meu site, pessoas que procuram saber o que é que essas pessoas podem fazer quando elas chegam ao Recife para fazer uma conexão. Se você não sabe, a cidade do Recife ela é um hub de uma empresa aérea que é a Azul, e existem voos de toda a região nordeste do Brasil e também de outras partes do nosso país que vêm aqui para a cidade do Recife e as pessoas fazem conexões aqui para poder chegar ao seu destino final. E nessas conexões, muitas vezes o pessoal ele fica por aqui na cidade em torno de 4 horas, 3 horas, uma manhã. E muitas vezes o pessoal quer aproveitar esse tempo na cidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar para você o que é que você consegue fazer em uma breve conexão no Recife. Então, se você tem aproximadamente 3 a 4 horas, você precisa contar aproximadamente 40 minutos para poder sair do aeroporto até chegar ao Marco Zero do Recife e mais 40 minutos para poder voltar do Marco Zero até o aeroporto. Então, se você vai ter 2 a 3 horas livres, vem para o Marco Zero que aqui vai ter muita coisa para você poder fazer. E é isso que eu vou começar a te apresentar a partir de agora. Vamos lá! Ao sair do aeroporto, se você pegar um Uber ou pegar um táxi, você pode vir para a Praça do Marco Zero. É só procurar Praça do Marco Zero. Chegando aqui na Praça do Marco Zero, você vai estar no ponto inicial da cidade do Recife. Você vai estar onde a nossa cidade nasceu. Então, esse local que, na verdade, o pernambucano chama de Praça do Marco Zero, mas o nome desse local é Praça Barão do Rio Branco. Essa praça, nos moldes atuais, ela foi criada no ano 2000. Antes, ela era uma praça menor, que tinha a imagem do Barão do Rio Branco no meio da praça. E numa reforma que foi feita em comemoração aos 500 anos do Brasil, foi construída então esta praça, e foi juntamente com esta praça, que é a atual, foi construída também um parque de esculturas de um escultor pernambucano, um artista muito famoso chamado Francisco Brenan. Então lá atrás, ó, da Praça do Marco Zero, a gente vê aquela linha de arrecifes. Essa linha de arrecife é uma linha natural que por cima dela foi colocada pedras de granito para a expansão do porto em 1910 aproximadamente, e em cima o Francisco Brenan deixou um grande legado para a cidade, que foi o seu parque de esculturas, que tem mais de 60 obras. A maior delas é a Torre de Cristal, que você consegue conhecer visitando aquele parque, fazendo uma travessia. Você consegue fazer uma travessia de barcos. Aqui existem barcos pequenos que levam até o parque de esculturas do Francisco Brenan. Eles cobram aproximadamente R$5 para ir e R$5 para voltar, R$10 ida e volta para poder conhecer o parque de esculturas do Francisco Brenan. Então você leva aproximadamente 20 minutos para poder conhecer o parque. E aqui a praça é um espaço para poder fazer fotografias. Então é um lugar que vale muito a pena e que você precisa de conhecer, porque aqui nasceu a nossa cidade, a cidade do Recife. Vamos lá conhecer, que tem muito mais coisas. E vocês devem estar percebendo que aqui atrás de mim está começando a montagem do palco do Carnaval do Recife.
O carnaval do pernambucano, o carnaval do recifense, agora em 2025, vai ser um carnaval longo, viu, meu amigo? Porque o nosso carnaval ele não começa apenas no sábado. Então não serão somente 5 dias de festa. A gente vai ter aqui praticamente 10 dias de festas, porque o nosso carnaval, a abertura não é no sábado, a abertura é na quinta-feira. Então acontece aqui na Praça do Marco Zero uma grande festa de frevo, onde as pessoas vêm para cá para poder se apresentar, para ver as atrações locais, atrações nacionais, se apresentando nesse palco que está sendo montado aqui. Então começa na quinta-feira, na sexta-feira à noite tem shows, no sábado tem um galo da madrugada na ilha vizinha aqui, ó, a ilha de Santo Antônio. E depois todo mundo vem para cá porque à noite tem shows aqui na Praça do Marco Zero. Isso já no sábado de carnaval e que vai até a quarta-feira de cinzas. Só que dia 6 de março, que é a quinta-feira, aqui em Pernambuco é feriado estadual. A gente emenda então a quinta-feira com o nosso feriado. E na sexta-feira, quem é que vai trabalhar depois de um carnaval, de um feriado, vai trabalhar somente na sexta? Não vai, meu amigo. Todo mundo alonga e esse carnaval vai se estender até o domingo, porque a sexta-feira vai ser prensada, o sábado e o domingo todo mundo na rua curtindo, aproveitando o nosso carnaval. E na frente da Praça do Marco Zero, a gente tem aqui alguns prédios importantes, o prédio da Caixa Cultural, a gente tem um prédio da Associação Comercial de Pernambuco e tem também o prédio, né, que é o Instituto Cultural do Banco Santander, o antigo Instituto Cultural do Banco Santander, que agora está passando por reforma, né, vai ser um restaurante. Então esse local que nós estamos é um espaço que tem muita coisa para que vocês possam ver, né? O prédio da Caixa Cultural, por exemplo, tem exposições, né, tem eventos, e ao lado dele, que é o prédio da Associação Comercial de Pernambuco, um prédio de 1915, né? O prédio é de 1915, mas a associação, ela é a associação comercial mais antiga do Brasil. Ficava em um outro prédio, que esse prédio não existe mais, ela foi transferida para esse prédio atual e é um espaço que você também pode visitar, vale muito a pena. Recomendo demais, inclusive um dia eu ainda vou gravar um vídeo somente sobre esse prédio da Associação Comercial. Inclusive, a nossa associação comercial, ela chegou a receber o imperador Dom Pedro II. E lá dentro existe também, por exemplo, um livro autografado pelo imperador. Existe também a caneta, uma caneta de ouro que foi utilizada pelo imperador para poder, né, deixar a sua assinatura no livro de visitas, né, que aconteceu aqui na Associação Comercial de Pernambuco. Então, é um espaço que também vale muito a pena você conhecer enquanto você estiver aqui, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? Vamos agora sair daqui da Praça do Marco Zero, vamos caminhar. E essa caminhada, gente, vai ser apenas a travessia de uma rua para a gente entrar em uma das principais e mais antigas ruas da cidade do Recife, uma rua chamada de Rua do Bom Jesus. Vamos lá conhecer. E como eu falei, né? Então, vamos fazer essa travessia. Vamos sair aqui da Praça do Marco Zero. A Praça do Marco Zero, inclusive, no meio da praça tem um medalhão de bronze, que é o que marca a distância da cidade do Recife para todo lugar do mundo. Tá bem ali no meio, ó. O pessoal tá fazendo fotografias, o pessoal tá ali explicando sobre a Praça do Marco Zero. E a gente então vai atravessar. Vou mostrar para vocês aqui esses prédios, ó, como já falei agora há pouco. A gente vai ter aqui, ó, o prédio da Caixa Econômica Cultural, o prédio Caixa Cultural. A gente vai ter também um prédio da Associação Comercial de Pernambuco. E esse prédio da Associação Comercial de Pernambuco, ao lado dela tem um boulevard, que é o Boulevard da Rio Branco. E eu vou levar vocês lá porque lá tem uma imagem, que é a imagem do Galo da Madrugada. Vamos atravessar, vamos lá. Vamos atravessar. E quando a gente faz essa travessia, ó, chegando aqui na praça, fazemos então a travessia. Aqui é o Boulevard da Rio Branco. E nesse Boulevard da Rio Branco, a gente vai ter aqui então uma imagem que é a imagem do Galo da Madrugada, né? O famoso bloco de carnaval Galo da Madrugada. Então vou mostrar para vocês aqui esses prédios, são prédios bem antigos, prédios do final do século XIX, início do século XX. E aqui, gente, o Galo da Madrugada. É um local que vocês podem parar para poder fazer fotografias. O Galo da Madrugada, eu acredito que você já ouviu falar dele, né? O maior bloco de carnaval do mundo, registrado no Guinness Book desde 1995. O Galo da Madrugada, que em 2024 a Polícia Militar estimou um público de 2,5 milhões de pessoas brincando esse bloco, né? Então a cidade do Recife tem várias imagens como essa espalhadas. E essas imagens aqui é interessante porque elas foram feitas, né, por vários artistas. Então foram feitas
imagens nuas e cruas, sem cor nenhuma. Foi dada para vários artistas e esses artistas pintaram da sua forma, do jeito que queria. A prefeitura pegou e saiu espalhando por toda a cidade, né? Então a gente vai ter aqui essas imagens que lembram, né, o nosso bloco, o Galo da Madrugada. E aqui, gente, nós já vamos entrar então na Rua do Bom Jesus, a antiga Rua do Bode, né? A antiga Rua dos Judeus. Essa rua foi uma das primeiras ruas que surgiu na nossa cidade. É uma rua que ela traz pra gente o legado da questão da presença holandesa e da presença judaica em solo pernambucano. E para quem não sabe, o Recife foi o primeiro lugar do continente americano que recebe uma grande quantidade de judeus que formam uma comunidade, e aqui eles abrem inclusive a primeira sinagoga das Américas, e a gente vai ter a oportunidade de ver e conhecer. Vamos lá, vamos conhecer então a Rua do Bom Jesus. Pois é, gente, chegamos então aqui à Rua do Bom Jesus. A Rua do Bom Jesus, que hoje é um grande bulevar, hoje não pode passar mais carros, é uma rua interditada apenas para pedestres. E o que é que a gente tem aqui? A gente tem um casario, né? Um casario que lembra aqueles casarios que a gente encontra na cidade de Amsterdã, por exemplo. Por isso que muita gente acha que esses casarões é da época dos holandeses, e não é, tá? Não são casarões da época dos holandeses. São casarões que foram feitos depois, né, os famosos sobrados. E esses sobrados, eles receberam aqui uma grande quantidade de pessoas, a área boêmia da cidade do Recife, principalmente a partir da década de 40, já que aqui fica localizado próximo ao Porto do Recife, né? Então, gente, esse espaço hoje é um espaço tremendamente cultural, né? Nós temos aqui alguns museus que você vai passar por aqui e você vai levar aproximadamente o quê? Uns 40 minutos a 1 hora para poder conhecer tudo que tem aqui dentro. Então, além de fazer fotografias na rua, que é um dos principais cartões postais da nossa cidade, né? A Rua do Bom Jesus, no ano de 2020, ela foi eleita pela revista Architectural Digest a terceira rua mais bonita do mundo. Então você vai poder chegar aqui, fazer fotografias na rua e vai visitar espaços como esse casarão aqui ao nosso lado, ó. O casarão que é o do espaço, né, a Embaixada dos Bonecos Gigantes. Vamos conhecer a Embaixada dos Bonecos Gigantes, essa história dos bonecos gigantes que é tão famoso no nosso carnaval e aqui no estado de Pernambuco. Vamos lá. Vamos lá conhecer a Embaixada dos Bonecos Gigantes. Vamos lá. É isso aí, turma. Estamos aqui agora na Embaixada dos Bonecos Gigantes, localizada aqui na Rua do Bom Jesus. Esse daqui é o Leandro. O Leandro é um produtor cultural responsável por tudo isso que a gente vai conhecer a partir de agora. Para poder visitar aqui a Embaixada dos Bonecos Gigantes, existem duas formas. Primeiro, que é a Embaixada dos Bonecos Gigantes, ou também o pessoal chama muito de Museu dos Bonecos Gigantes, não é apenas esse espaço. Eles têm dois espaços, que é a Embaixada dos Bonecos Gigantes e também a Embaixada de Pernambuco. Qual é a diferença entre esses espaços? A Embaixada dos Bonecos Gigantes, ela trabalha basicamente com os bonecos gigantes, já está dizendo, né? Então, se você quiser entrar em apenas um museu, por exemplo, somente aqui na Embaixada, você vai pagar o valor de R$25. Hoje, né, fevereiro de 2025, esse valor R$25. Mas, como eu falei, existe a possibilidade de visitar também a Embaixada de Pernambuco. Então, se você visitar os dois museus, a Embaixada de Pernambuco, que também tem bonecos, mas não são gigantes, são bonecos em tamanho natural, que contam a história do nosso carnaval, né? Tem também uma homenagem que foi feita ao Chacrinha, a Lampião, né? Tem também lá o Pedro de Lara, que são pernambucanos, né? E foram homenageados sendo colocados naquele espaço. Vocês inclusive vão ter alguma apresentação de frevo, a gente que só vê o frevo pela televisão, vê o pessoal dançando, né? Então vocês vão ter a oportunidade de ver isso ao vivo aqui na frente de vocês. E para visitar esses dois espaços, o valor é de R$35. Então, em fevereiro de 2025, para visitar um espaço, R$25. E para visitar os dois espaços, R$35. Tá? Então esse é o Leandro. Leandro? Bem-vindos. Assim, Pernambuco, assim como outras regiões do Brasil, tem uma cultura fantástica e esses dois espaços possibilitam vocês ter esse contato muito próximo de toda a alegria que é a cultura, o carnaval aqui de Pernambuco. Bem-vindos! É isso aí, turma. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história dos bonecos gigantes.
Olha aí, turma. Entramos então na Embaixada dos Bonecos Gigantes, onde vocês vão ter a oportunidade de fazer fotografias com bonecos, com personagens que vocês conhecem, né? Por exemplo, aqui do lado a gente tem o Michael Jackson, a gente vai ter o Ayrton Senna, a gente vai ter o Pelé, a gente vai ter o Neymar, a gente vai ter aqui, ó, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, o Messi, a Marta, rainha do futebol. Então aqui vocês vão ter várias personalidades internacionais, e a gente vai ter também algumas personalidades locais, pessoas que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar algum dia na vida de vocês, como por exemplo, o grande mestre do Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna. Os bonecos gigantes, gente, apesar de ser muito comum em Pernambuco, apesar de ser muito comum no nosso carnaval, não é uma tradição que nasceu aqui. Na verdade, o boneco gigante é uma tradição muito antiga, que veio da Europa para o Brasil e que se adaptou muito bem ao nosso carnaval. Aqui na região metropolitana do Recife, o primeiro grande boneco gigante, né, o mais conhecido, que muitas vezes o pessoal não chama de boneco gigante e sim de calunga, é o Homem da Meia-Noite, um boneco gigante que sai lá em Olinda na madrugada do sábado para o domingo. Ele sai pontualmente à meia-noite. Inclusive, acontece a transmissão do desfile, né, para aqui, para a região metropolitana do Recife, e o Homem da Meia-Noite, ele sempre sai à meia-noite, e ano passado, 2024, teve quase 1 milhão de pessoas, né, durante a apresentação e o desfile do Homem da Meia-Noite. Então, esse é o mais representativo, é o mais conhecido, mas os bonecos gigantes, eles representam pessoas desconhecidas e pessoas conhecidas. E a gente tem, inclusive, 2 desfiles durante o período do carnaval. Um acontece no Recife e outro acontece em Olinda. Depois eu vou perguntar a Leandro, de fato, quais são os dias, né, que acontece aqui no Recife lá. Então, gente, esse é o espaço que vocês vão ter oportunidade de conhecer, né? Ver bonecos de personalidades nacionais, internacionais, e que vocês podem vir aqui fotografar. Olha o grande Silvio Santos, né? Então a gente vai ter aqui todos esses bonecos. Deixa eu chegar lá junto de Leandro para saber de Leandro, né, como é que funciona a questão do desfile. Vamos lá saber dele, quais são os dias de fato que acontece o desfile aqui nesse lugar. Leandro, tem uma dúvida, querido. Quais são os dias que acontece o desfile em Recife e em Olinda? Bom, é conhecido como a apoteose dos bonecos gigantes. Segunda, a versão Olinda. A gente chega lá em Olinda bem cedo, né? Aí a concentração lá no Alto da Sé, 100 bonecos. Aí desfile todo o sítio histórico. Terça é a versão Recife Antigo, a nossa casa, né? Finalzinho da tarde, os bonecos aqui desfilam pelo todo o bairro, né? É isso aí, gente. Então, um espaço, uma oportunidade que você tem de conhecer aqui na região do Recife Antigo, nessas 2, 3 horas que vocês vão ter de conexão para poder aproveitar a cidade do Recife. Então, vem pra cá, esse daí, ó, selo do qual eu carimbo e digo, vale a pena. Vamos lá que tem muito mais coisa pra gente conhecer. Vamos lá. Gente, saindo aqui do boneco gigante, da Embaixada dos Bonecos Gigantes, a gente vai ter então a oportunidade de ainda caminhar aqui pela Rua do Bom Jesus. E aqui na Rua do Bom Jesus tem um espaço ao lado da Embaixada dos Bonecos Gigantes, onde você pode parar para poder fazer um lanche, né? E esse lanchezinho que você vai fazer, você vai ter oportunidade de comer, inclusive, algumas coisas que são tradicionais aqui na nossa cidade do Recife, né? Então você vai ter a oportunidade de estar em um ambiente que tem muita fotografia, mostrando, apresentando um pouco do Recife, né? E você vai ter a oportunidade de provar, né, aqui de alguns bolos, como por exemplo o bolo de rolo, né? A gente vai ter aqui, ó, o bolo de noiva pernambucano. Então são coisas bem tradicionais da nossa cidade. É um espaço que você inclusive vai ter sanitário. Você pode vir para cá, aqui tem banheiro para que você possa utilizar. Inclusive eu falei para vocês dos doces. Sabe o que é que eu vou provar? Eu vou provar o bolo de noiva. Vou provar o bolo de noiva e vou contar para vocês uma história sobre esse bolo de noiva. Querem conhecer? Vamos lá. Obrigado, meu querido. E aqui, gente, ó, o bolo de noiva pernambucano. Olha como ele é diferente e olha como ele é servido.
E esse bolo, gente, ele é uma grande tradição que a gente tem aqui no nosso estado. O bolo de noiva pernambucano, ele é uma adaptação de uma receita inglesa, né? Então, lá na Inglaterra, no século XIX, muitas pessoas vêm para o Nordeste do Brasil para poder chegar aqui no Nordeste e começar, né, a trabalhar na implantação das ferrovias, correios e telégrafos e por aí vai. Quando eles chegam aqui, obviamente que eles trazem junto com eles a cultura que eles têm, né? E uma dessas culturas é o famoso chá da tarde. E o chazinho da tarde, que os ingleses eles sempre tomaram, e tomam até os dias de hoje na verdade, existe um bolo que é muito comum na Inglaterra, que é o Christmas Cake. E o Christmas Cake, ele é um bolo que ele é feito com a presença do conhaque. E o conhaque é um conservante, né? E quando isso chega aqui em Pernambuco, o pessoal, através da influência portuguesa, acontece a troca do conhaque pelo vinho moscatel, o vinho do Porto. E esse bolo, que tem uma grande quantidade de açúcar, né? Então ele, além de receber uma grande quantidade de açúcar e também do conhaque, esse bolo ele vai também receber frutas cristalizadas, ameixa, né? E inclusive é isso que acaba dando essa coloração que a gente vê, ó, essa coloração aqui preta. E é um bolo gostosíssimo. Agora, a grande tradição desse bolo, o bolo de noiva pernambucano, que é patrimônio cultural e material do estado de Pernambuco. Esse bolo, quando a gente casa, a gente pega um pedaço desse bolo, enrola em um papel alumínio, coloca no congelador da nossa geladeira de casa e a gente abre aquele bolo para comê-lo novamente no aniversário de 1 ano de casamento, nas famosas bodas de papel. Ó, isso acontece na tua cidade? Fala para mim, diz aí se isso aqui também é uma tradição que acontece na tua cidade. Então isso é uma coisa típica de Pernambuco, um patrimônio nosso, né? Então esse bolo de noiva pernambucano, além do bolo de rolo, é um bolo típico que nós temos aqui, que vocês não podem deixar de conhecer, não podem deixar de provar. E vocês vão ter a oportunidade de provar isso aqui, nesse espaço, que é o Café Bom Jesus, ao lado da Embaixada dos Bonecos Gigantes, na Rua do Bom Jesus. Vamos provar, vamos comer e deixa de falar. Vamos embora. Oh, nossa, muito bom. É bom. A Rua do Bom Jesus, essa rua que nós estamos agora, ela é uma rua muito importante para a cidade do Recife, porque, afinal de contas, a cidade do Recife não nasceu como cidade, não nasceu como vila. Recife nasceu como um porto, e esse porto ele funcionava para a antiga capital de Pernambuco, Olinda. E em 1630, Pernambuco ele foi invadido pelos holandeses. E os holandeses que invadem o nosso estado, eles destroem Olinda. Olinda foi completamente incendiada. E ao fazer isso, eles resolvem morar no Porto de Olinda. Então eles vão morar no Porto de Olinda. E o Porto de Olinda é exatamente o Recife. Então é a partir do que a gente tem a Praça do Marco Zero, que a gente já viu alguns minutos atrás, que o Recife começa a crescer. Então o Recife começa a crescer e uma das primeiras ruas que surge é exatamente essa que nós estamos agora, a Rua do Bom Jesus, na época chamada de Rua do Bode, né? E nessa rua, a partir de 1636, começa o Recife a receber uma grande quantidade de judeus. Esses judeus se estabelecem nessa Rua do Bode, que passa a se chamar de Rua dos Judeus. Então, a antiga Rua dos Judeus, hoje Rua do Bom Jesus. E nessa rua, eles criam então a primeira sinagoga das Américas, a Sinagoga Kahal Zuz Israel. Então, essa sinagoga, que tem uma importância tremenda para a história do povo judaico no continente americano, foi a primeira que surge no nosso continente, e essa então sinagoga conta um pouco desse legado, um pouco dessa história do passado desse povo que foi tão importante para a cidade do Recife, e é um povo que contribuiu muito para a nossa cidade através, por exemplo, do nosso maior setor econômico, que é o comércio, né? Então o comércio é uma herança que veio
exatamente dele, dos judeus e também dos cristãos novos, né? Então a gente vai conhecer isso em outra oportunidade, que eu vou fazer um vídeo somente sobre o período holandês e a importância dos judeus aqui para o nosso território, aqui para a formação da cidade do Recife. A gente vai falar sobre Maurício de Nassau, mas isso é em outro vídeo. Vamos conhecer um pouquinho mais o que é que a gente pode ver e aproveitar para curtir aqui no Recife, nessa conexão que vocês vão fazer aqui na nossa cidade. Vamos lá! E a cidade do Recife, pessoal, ela começava basicamente aqui, no início da antiga Rua do Bode, na antiga Rua dos Judeus. Existia na entrada da cidade um antigo arco, que esse arco depois, ele já no século XVIII, passa a ser chamado de Arco do Bom Jesus. E esse Arco do Bom Jesus era a porta de entrada do Recife, e hoje a gente não tem mais esse arco. O que a gente vai ter é que ao lado desses arcos ficava uns pedaços de tronco que faziam como que uma cerca aqui na cidade do Recife. E em algumas pontas ficavam estruturas de pedras essas que elas eram utilizadas para colocar canhão para fazer a proteção da cidade. Então eles eram chamados de baluarte. E hoje nós temos apenas as ruínas desses baluartes. Então aqui, ó, a gente vai ter o museu a céu aberto, onde vocês podem ver, por exemplo, essas ruínas dos baluartes que ficavam aqui. E a gente tem aqui também, ó, esse painel que fala um pouco, né, sobre essa história. Então, como eu falei para vocês, a cidade do Recife, a gente consegue ver aqui, ó, ela era cercada, então ela era totalmente cercada, você pode ver, e tem essas estruturas que é onde se colocava os canhões para poder fazer a defesa da cidade, os baluartes, que era exatamente isso que a gente vê aqui, tá? Então a cidade ela era toda cercada e, como eu falei para vocês, a entrada da cidade era feita por um antigo arco, né? Então arco chamado de Arco do Bom Jesus. Então esse arco ficava aqui na entrada da rua, na entrada da cidade, e também existiam, né, vários outros arcos espalhados aqui na ilha do Recife. Então aqui a gente vê, inclusive, ó, desenhos de como era, né, a Rua do Bom Jesus naquela época, né? Então a rua bem mais larga, você pode ver. Então a gente tem um panorama de como funcionava aqui essa área do Recife antigo. E o mais legal é que hoje, aqui no final da Rua do Bom Jesus, existe um bar chamado Venda Bom Jesus, que na parte de cima, no primeiro andar, nas janelas ficam alegorias que contam histórias de lendas urbanas da nossa cidade, né? Então, para quem não sabe, Recife também é conhecida como a capital brasileira da assombração. Já foram gravadas 2 minisséries aqui no Recife sobre a temática da assombração. Já foi gravado um filme. Existe uma agência de viagens que você pode procurar no Instagram, Recife Mal Assombrado. Essa agência ela trabalha somente com roteiros de assombração. Atores, né, que fazem encenações. Então são roteiros que são feitos caminhando, roteiros que são feitos de ônibus. Então muito legal. E aqui a Prefeitura do Recife aproveitou para poder ornamentar, né, esse primeiro andar com histórias, lendas de assombrações que existem na nossa cidade. E ao lado da Venda Bom Jesus, a gente vai ter o Passo do Frevo. O Passo do Frevo é um museu que conta a história desse ritmo, um ritmo que nasceu aqui na cidade do Recife, um ritmo pernambucano, e um ritmo que hoje, na verdade, muito mais do que Pernambuco, porque desde 2012 ele é tombado como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. Então é obrigação de toda a humanidade proteger esse ritmo. Então a gente vai ter aqui, né, esse museu que conta a história do frevo. Vamos lá conhecer um pouquinho? Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui no Museu do Frevo, no Passo do Frevo. Infelizmente hoje eu não vou poder entrar, não vou poder visitar porque eles estão em obra, eles estão em reforma, estão ajeitando algumas coisas, até porque recentemente houve algumas chuvas aqui na cidade do Recife, né? Então eles estão arrumando lá dentro e eles também estão começando a se organizar para o carnaval, tá? Mas quem quiser visitar esse espaço a entrada ela custa R$10 a inteira e R$5 a meia. Então agora no mês de fevereiro de 2025, para você poder visitar, R$10 inteira e 5 a meia para poder conhecer o Museu do Frevo. Então, gente, o frevo, que é um ritmo pernambucano,
que nasceu através de antigos escravos que faziam a segurança de antigos blocos de carnaval, né? Eles utilizavam guarda-chuvas para poder, né, se defender em uma briga. Aí quando a polícia chegava, eles abriam esse guarda-chuva e começavam a pular, começavam a dançar. Daí veio o passo do frevo e daí veio esse ritmo, um ritmo pernambucano, mas como já falei para vocês, que hoje pertence a toda a humanidade, porque ele é tombado desde 2012 como Patrimônio da Humanidade. E esse museu, gente, o Museu Passo do Frevo, ele fica na frente da Praça do Arsenal, o Arsenal da Marinha, que aqui na Praça do Arsenal a gente vai ter também alguns prédios que são importantes. Então, além do Passo do Frevo e além da Venda Bom Jesus, com aquelas alegorias que vocês viram, a gente vai ter aqui também o segundo Museu das Embaixadas. Você deve lembrar que eu falei para vocês da Embaixada dos Bonecos Gigantes, mas que aqui também tem a Embaixada de Pernambuco, que são bonecos que mostram um pouco da cultura do carnaval de Pernambuco. Então aqui a gente vai conhecer sobre o maracatu, a gente vai conhecer sobre o frevo, a gente vai conhecer sobre os tipos de frevo que existem, porque quando a gente fala em frevo, todo mundo só lembra daquele famoso agitado, mas não tem somente aquilo, tem muito mais. E a gente vai conhecer isso agora visitando a Embaixada de Pernambuco, que fica na Praça do Arsenal, no final da Rua do Bom Jesus, nesse casarão amarelo que nós vamos chegar agora. Vamos lá. Turma, chegamos então à Embaixada de Pernambuco, vamos lá conhecer. Falei para vocês, né, que são bonecos em tamanho natural, que contam a história do nosso carnaval. A gente vai conhecer um pouquinho. Falei para vocês, lá no Boneco Gigante, você paga R$25 para entrar em um museu. Se quiser entrar nos dois museus, tanto a Embaixada dos Bonecos Gigantes como a Embaixada de Pernambuco, chega aqui na bilheteria e aqui na bilheteria vocês então vão fazer o pagamento da taxa de R$35 para visitar os dois museus e R$25 para visitar um dos dois museus. Então vamos lá conhecer. Inclusive aqui vai ter também uma apresentação de frevo, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver e conhecer um pouco do carnaval pernambucano, as figuras do maracatu, o maracatu nação, que é um maracatu bem tradicional, que veio das antigas nações africanas. A gente vai ter aqui também o maracatu rural, com a presença, por exemplo, do famoso caboclo de lança, né, que é aquele personagem que tem um cabeção. Vamos ver a apresentação rapidinho aqui, como é que é. Eita, agora vai ter a apresentação do frevo. Para quem nunca viu o frevo pessoalmente, só viu pela televisão, aqui você vai ter a oportunidade de conhecer. Vamos ver então a apresentação do frevo. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver que além de ter a apresentação do frevo, também tem explicações, né? Tem um guia local que ele fala, né? Um monitor que vai falar sobre tudo isso que a gente vê aqui dentro. Então, tudo isso é tradição do carnaval pernambucano, tá? Então, a gente quando fala do carnaval pernambucano, muitas vezes só lembra do frevo, 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 frevo. Mas o carnaval pernambucano tem muito mais do que isso, tá bom? Então, vale a pena vir conhecer muito nesse tempinho que você tem aqui na cidade do Recife. Vamos lá que tem mais coisa, vamos lá. Aqui tem... É isso, turma. Então aqui a gente consegue visitar a Rua do Bom Jesus, a Praça do Marco Zero. Estamos na Praça do Arsenal, em frente a um prédio belíssimo, né? Um prédio aqui do século XIX, que é uma torre chamada de Torre Malakoff, né? E esse espaço que nós estamos aqui, vocês também conseguem conhecer um pouco da nossa cidade e que você também consegue conhecer um pouco da nossa história. Então, turma, atrás da Torre Malakoff, a gente tem esse prédio belíssimo, um prédio que inclusive já recebeu o Prêmio Nacional de Arquitetura no ano de 2019. Então esse é o Museu Cais do Sertão. A gente vai ter a oportunidade de conhecer então esse local. Vocês vão ver um pouco dessa vida, sobre a história de Luiz Gonzaga, a história de um homem sertanejo, né? Então ele fica ao lado da Praça do Marco Zero, paralelo à Rua do Bom Jesus, atrás da Torre Malakoff, tá? Então tá cheio de referências aí para que você consiga chegar nesse Cais do Sertão. Vamos lá conhecer.
Turma, vocês estão percebendo que eu já estou sem bolsa, porque eu já entrei aqui no Kart Sertão para poder tirar algumas dúvidas com o pessoal. Primeiro, quais são os dias de funcionamento? O Kart Sertão ele funciona de terça a domingo, inclusive terça-feira acontece a gratuidade, você não paga para entrar. Nos demais dias, você vai pagar um valor que é de R$10 a entrada para adultos. Tem a meia entrada que é R$5 para estudantes, para professores, para pessoas acima de 60 anos de idade. Então você vem, você não pode entrar com bolsa, então se você tiver como eu estou, né, com a bolsa, tem um espaço que você deixa a sua bolsa aqui, recebe uma chave, fica guardado no guarda-volume. Então você entra, para conhecer esse espaço, você leva aproximadamente 30 a 40 minutos para poder conhecer o térreo e o primeiro andar. E como eu falei, é um museu que fala sobre a vida do homem sertanejo e principalmente a vida do Luiz Gonzaga. Vamos lá conhecer. Então você vem, aqui tem a bilheteria e quando você passa aqui da bilheteria, você então já entra, dá de cara com esse painel aqui belíssimo. Esse painel onde a gente vai ter aqui, ó, indumentárias do homem sertanejo. A gente tem aqui, inclusive, indumentárias que foram utilizadas pelo rei, o Luiz Gonzaga, né? Então, o Luiz Gonzaga, por exemplo, cadê, ó? Aqui é uma indumentária completa de 1954. Então, aqui a gente vai ter, né, um chapéu de couro com pedras coloridas, a sanfona que pertenceu a Luiz Gonzaga em 1950 e depois que ela pertenceu a Luiz Gonzaga, ela pertenceu a Dominguinhos, né? Então, aqui a gente vai ter outro gibão. A gente vai ter aqui, ó, roupas, né, do próprio Luiz Gonzaga. Então são várias indumentárias, olha só que coisas belíssimas, né? Então a gente consegue ver inclusive elementos, né, de culturas como a cultura judaica, a cultura muçulmana presente e formando um homem sertanejo, né? Então a gente vê elementos como as estrelas ali, ó. Então isso aí são coisas muito comuns, tá, gente? Porque aqui no Nordeste do Brasil nós tivemos uma grande influência dessa questão principalmente dos judeus, que após a expulsão dos holandeses, muitos fugiram para o interior do estado. E no interior do estado, eles então formam, né, a nossa sociedade nordestina. Então, painéis com fotografias que retratam a vida do homem sertanejo, como por exemplo esse espaço aqui, é uma casa, né, uma casa de interior. Então você vê aquelas fotografias antigas. Frei Damião, né? Frei Damião, que é um homem, né, que veio para cá, o Frei Damião de Bonança. Ele viveu aqui na cidade do Recife. Ele é considerado um padroeiro por muitos nordestinos. Inclusive está passando por um processo de beatificação para virar santo. Ele está sepultado aqui no Recife. Então aqui, ó, a gente tem aqui uma mesinha, um altar com as imagens do santo. E óbvio, não pode faltar, né, o Padim Padre Cício, né? Então isso é uma coisa muito comum. Tem a imagem do Iemanjá. A gente vê aqui a questão do sincretismo, né? Então tudo isso, gente, é uma casa de um sertanejo. E a gente vê aqui também, ó, mais elementos da cultura sertaneja, onde, por exemplo, fogão a lenha, né, gente? Fogão a lenha, tem coisa melhor, comidinha feita a lenha numa panela de barro. Então tudo isso a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Indumentários e instrumentos que são utilizados pelo homem sertanejo para poder fazer todo o seu trabalho. Chocalhos, e é interessante, gente, porque cada chocalho desse aqui, ó, tem um som diferente. E o homem sertanejo, ele consegue identificar o seu gado por conta do som desse chocalho, né? Então ele emite sons diferentes, ele sabe qual é o gado que está faltando. Então a gente tá vendo aqui, ó, elementos que o homem sertanejo utiliza para poder trabalhar. A gente tá vendo aqui também mais coisas relacionadas a essa cultura sertaneja. E o mais legal é que eu acabei de passar por cima do Rio São Francisco. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo no chão, é uma representação, né, simbólica do trajeto do Rio São Francisco, esse rio da integração nacional que corta praticamente, né, uma boa parte da região nordeste do Brasil, nascendo lá na região de Minas Gerais, né? Então a gente consegue ver um pouco disso. E a gente tem aqui uma das maiores expressões do Nordeste, que é a xilogravura. Inclusive, nós tínhamos aqui em Pernambuco, né, que faleceu recentemente, né, faleceu o maior xilogravurista vivo, que era o J. Borges, né, um cara lá da região de Bezerros, no Agreste Pernambucano, bem pertinho de Caruaru, né, que deixou pra gente um grande legado através da xilogravura
e da literatura de cordel. Então tudo isso a gente consegue conhecer dentro desse espaço. Tem também um primeiro andar, né, que também tem algumas coisas que a gente consegue ver, principalmente voltadas para a questão da literatura de cordel. Então, gente, como eu falei para vocês, 3 horinhas, tempo suficiente para você poder conhecer essa região do Recife Antigo. Se você espremer um pouquinho o seu tempo, 2 horas você consegue ter uma boa noção do que é a cidade do Recife, conhecendo o principal, que fica localizado aqui na Ilha do Recife. Se você tem mais tempo, dá uma esticada, vai lá na Ilha de Santo Antônio, que lá na Ilha de Santo Antônio tem o Mercado de São José, na Ilha de Santo Antônio tem a Casa da Cultura. Mas se você tem o seu tempo mais reduzido, puxa para cá para o Marco Zero. Do Marco Zero você conhece o Marco Zero, Rua do Bom Jesus, todos esses museus que eu apresentei para vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui para poder tentar ajudar vocês no que for possível. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham curtido esse vídeo. Peço que vocês deem o seu like, que vocês se inscrevam no nosso canal e que vocês compartilhem toda essa beleza que a gente tem, que as pessoas podem aproveitar para curtir aqui na cidade do Recife. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!